amados, podem assentar. Eu quero só fazer duas ressalvas rapidinho. Esse cabo que está aqui, ele leva o som direto para a mesa e sai ele limpinho depois na transmissão. O que eu estou querendo dizer? Ele não capta o som que não é dito pela mesa. Então, eu sei que talvez a gente vai demorar um pouquinho, mas quem for falar, fala no microfone. Para quê? Para que as pessoas depois que forem assistir, elas possam saber, né, o que foi dito, o que foi acrescentado talvez por uma pessoa, por um de vocês que aí estão no comentário de vocês, porque senão só vai sair o que eu estiver falando. Todas as vezes que a gente falar aqui, orar, acaba não saindo porque não foi através da mesa de som. Essa é a número 1. A número 2 é aquele pedido, né? Vamos estar compartilhando aí, vocês que têm o Facebook da igreja, que têm o Facebook, e pedir também que vocês orem. Eu tenho colocado lá no grupo por uma menina, Giovana. Hoje a mãe me mandou o vídeo que a Luciane, ela ia passar por uma ressonância hoje. A mãe deu uma explicação lá, mas nem a mãe entendia direito o que ia ser feito. E aí ela fez um vídeo abraçando, orando junto com a filha, quer dizer, ela ainda está internada. É uma família do Rio que está aqui, acho que desde o final de dezembro, porque o marido ele passou por Santander, né, e veio trabalhar aqui. Só que eles estão com muita dificuldade de se adaptarem. E aí essas coisas que Deus faz, eu coloquei lá no grupo, né, da igreja. Eu fui pastor de uma boa parte da família dessa menina, embora eu não a conhecesse. E aí a Dani, que é a prima dela, que eu fiz casamento e tal, falou: pastor, o senhor está em São Mateus? Enfim, e aí a prima da Dani está aqui. E quando eu fiz contato com ela, já era nessa situação da filha internada. Qual é o nome do probleminha dela, Luciane? Tu lembra? Até falei com o Gabriel hoje, mas não lembro o nome. É esse negócio aí, esse nome aí, né? Que a gente seja orando, né, por essa família, pela menina. E ela tem também uma bebê de meses. E então ela está com dificuldade porque o marido já vai ter que voltar a trabalhar na segunda, e ela tem uma bebê. Então, enfim, precisamos que Deus tenha misericórdia. Deus sabe como faz, mas também sabemos que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Amém, amados? Fala aí o nome. Anemia falciforme. Falciforme, é isso? É isso aí. Dito isso, a gente eu falei que hoje nós começaríamos a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Será e não será? Vou explicar. Qual é o tema base, ou o versículo base de Mateus 16, que a gente está focado nele, e nele a gente está deixa eu achar uma palavra mais fácil. A gente está esmiuçando, ficou mais fácil, não ficou? A gente está esmiuçando lá Mateus 16, o quê? Que aí nessa esmiuçada a gente falou 4 semanas, se eu não me engano, sobre perdão. E aí eu falei, então a partir da semana que vem a gente vai falar sobre o fruto. Mas aí semana passada eu fiz um link, né, tentando fazer com que a gente lembrasse até onde a gente tinha andado, para começar a andar nessa nova etapa. Mas qual é o versículo? Qual é o tema base que a gente está falando para esmiuçar esse... Que aí eu estou tomando cuidado para eu não falar passagem, senão não tem graça, né? E aí ela vem aqui. Qual é, gente, a passagem? Qual é o versículo? Se não lembra o versículo, qual é o tema? Não, perdão é uma parte disso, porque a gente acabou de falar. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Mateus 16, 24. E aí a gente falou, negar é aquilo que eu tenho e olho para Jesus. Jesus não tem, então eu não posso
ter. Tomar a cruz, aquilo que Jesus tem, eu não tenho, eu tenho que ter. E aí a gente falou sobre perdão, e óbvio que a gente falando sobre perdão, a gente está falando que a gente não pode ter rancor, mágoa, ira, que uma coisa é oposta à outra, e quero crer que isso fique subentendido. Então, dentro desse tema de negar a si mesmo, de tomar a cruz, que é Mateus 16, 24, eu quero pedir alguém aí para ler, o microfone está, Romanos 8, do 5 a 8. Romanos 8. Joaquim disse que ia ler, não foi? Livre e espontânea pressão. Do 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E outra pessoa a ler é Tito 2, do 11 ao 15. Tito 2. Tem Tito da Bíblia, gente. Tem aí. Tito 2, do 11 ao 15. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. O que esses dois textos, dentro do que a gente vem conversando, o que esses dois textos estão falando para a gente? Dentro do que a gente vem conversando, pegando principalmente Mateus 16, 24. O que os dois textos vêm falando? O texto que Joaquim leu e o texto que a Célia leu. Fala no microfone, irmão Ismael, senão não sai ali, por favor. Não, é que tem que sair na mesma edição. Fala aí. Só queria falar uma coisa no texto que o senhor falou antes, né? De Mateus, né? Que é, aquele que quiser vir após mim. Não é obrigatório. Quem quiser, né? É uma opção, sim ou não. Então vamos lá, o que esses dois textos estão dizendo para a gente, dentro do que a gente tem conversado? O que Joaquim leu e o que a irmã Célia leu. Vamos lá, gente, vamos participar comigo. O de Joaquim fala da luta da carne e o espírito, fala isso? Fala que há uma pancadaria acontecendo agora que a gente está aqui, e pela graça de Deus, os que aqui estão, deixaram o espírito, permitiram o espírito vencer a luta. Aqueles que perderam a luta e deixaram a carne prevalecer, é claro que cada um, estou dando o seu exemplo, tá, gente? Cada um tem as suas causas, e acabaram não vindo. E ele está dizendo que, na verdade, essa luta de carne e espírito é aquilo que a gente falou lá no começo, que a gente nasce num contexto e vive nesse contexto de pecado, que a gente vai aprendendo desde criança, querendo ou não, no convívio da escola, e muitas das vezes na nossa natureza caída. Quer ver um exemplo?
Eu não sei, né, como é a vida do Conradinho, mas normalmente criança da idade do Conrado, quando ela está estressada, está aborrecida, o que ela faz? Mais do que irrita. Se tu estiver perto, ela quer te dar um tapinha, não é? Assim, a vovó está falando que é. Quem que ensinou a fazer isso? Ninguém ensinou. Ao instinto. Então, vamos sair do instinto, falando espiritualmente. É a nossa natureza caída que nos leva, aí vou pegar sua fala, a termos instintos que são contrários àquilo que o Espírito Santo deseja. Fora aí essa natureza caída, ela vai sendo alimentada com tudo aquilo que esse mundo tem mostrado para a gente, né? O egoísmo, o egocentrismo, a vingança, o ódio, o ditado da minha falecida avó, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. A gente vai viver na ganância, a gente vai vivendo uma ambição desenfreada, a gente vai vivendo de maneira a querer destruir o Evangelho, mesmo ouvindo as coisas do Evangelho. E se a gente não se voltar para o Espírito, para a Palavra de Deus, a gente vai achando que isso é normal, que isso faz parte da vida, tirar vantagem, né? Eu vi uma vez o Gerson, porque o pessoal diz que tirar vantagem é lei do Gerson, o jogador de 70, né? E Gerson, uma vez, ele se defendeu dizendo que ele nunca tinha dito nada disso, de tomar vantagem, mas popularmente ficou, né, que a lei da vantagem é a lei do Gerson. Todo mundo quer tirar vantagem em cima do outro, e são costumes que vão fazendo parte da nossa vida, que acaba formando o nosso caráter. E aí, Maurineu te deve uma caixa de bombom, né? Que vai formando o nosso caráter, enquanto que o nosso caráter tem que ser moldado pelo Espírito, por Cristo, pela palavra do Senhor. E o desejo dessa caminhada é que a gente discirna isso, entenda isso. Mas a passagem que Joaquim leu está falando que existe essa luta, ela é travada, não tem jeito, e isso vai ser até Jesus voltar. Jesus foi tentado? Não foi? E ele não era 100% Deus. Se Satanás fosse só um pouquinho inteligente, ele ia saber que ele estava perdendo tempo, né? Só um pouquinho, que ele ia saber, poxa, vou gastar tempo aqui, vou gastar saliva, eu sei que não vai chegar em lugar nenhum, mas a parte boa foi que serviu para nos ensinar. Agora tu pensa, se Satanás tentou Jesus, o que ele não está fazendo com a gente todos os dias? Todos os dias. Porque a gente acha que tentação é só quando alguém adultera, é só quando alguém se prostitui. O que Tiago vai chamar, uma passagem bem conhecida, de pecado? Tirando a língua, tirando a parte da língua do capítulo 2. Qual é um versículo que a gente conhece muito? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aí vai dever um montão de caixa de bombom hoje o senhor Maurineu, já deve agora uma para o Ismael também, tá vendo? Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente olha isso como tentação. E tu não acha que muitas das vezes tem uma possibilidade da gente fazer o bem, e a gente não faz, que seja que é só para Satanás chegar e falar assim: olha, vacilão, não vale um centavo, não vale uma gota lá do teu sangue, ó. Teve a oportunidade de te glorificar, teve a oportunidade de exalar o teu bom perfume, de mostrar o caráter de Cristo e não o fez. Porque não foi isso que ele tentou fazer com Jó? Só que não tinha como fazer. O que ele fala para Jó? Então tira tudo que ele tem, e tu verás que ele vai me negar. E a gente sabe a história que não aconteceu. Então agora deixa eu tocar nele. E aí vem Deus e fala: tá bom, toca nele, só não tira a sua vida. E a gente conhece toda a história. Mas você vê que há sempre uma investida dessa carne, que nesse sentido é a carne dessa inclinação para o pecado, desse caráter pecaminoso que nós temos. Há sempre uma briga disso,
para fazer a vontade do Espírito. E aí eu vou fazer uma pergunta aproveitando o estudo. Tem como a gente vencer essa luta sem oração? Tem como vencer essa luta sem estudo da palavra? Tem como vencer essa luta sem a comunhão dos santos? Agora, porque, repito, quando eu falo a gente, falo de todo mundo. Por que a gente negligencia tudo isso? Eu vou começar de trás para frente. Porque a gente, a não ser que a gente tenha muitas das vezes uma responsabilidade na igreja, a gente tem dificuldade de ter prazer nos dias de culto, de estudo, de escola dominical. Por quê? Porque a gente olha isso e acha que isso é normal, que é só uma agenda que eu vou se der, eu vou se tiver muito afim, eu vou se tiver um evento diferenciado, porque a gente não consegue enxergar que é uma luta que o Espírito não está conseguindo dominar o seu ser para te fazer vencer essa luta. Por quê? Porque tu reparas, para nós, por favor, eu não estou falando que a gente é cristão porque vem nos cultos. Eu estou dizendo que cristão tem prazer em estar nos cultos. Por quê? Porque é na comunhão que todo mundo, e principalmente como eu orei no começo, Satanás vai ver que a gente é povo de Deus, que a gente é igreja do Senhor. É aqui que a gente testemunha. Eu não lembro se foi eu pregando ou se foi no estudo. Separa um dia, aí vai parecer uma propaganda, mas para ficar mastigadinho, eu tenho uma playlist que eu falo sobre avivamentos lá no meu canal. Mas se tu não quiser, dá Google na Carol Bazo, que é uma menina, uma jovem mulher que estuda, dá palestra sobre avivamento, sobre a história da igreja. Não existe um avivamento, que não tenha acontecido quando o povo estava reunido. Não tem e a gente está falando desde Atos dos Apóstolos. Não, a gente está falando desde a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quem lembra? É Antigo Testamento, se eu não me engano, Esdras 8, se eu não me engano, que vai ser reconstruído o templo, e acha o livro da lei. Quem que pega o livro para ler? Quem que pega o livro para ler? Esdras pega o livro da lei para ler. A Bíblia diz que ele lê de 6 horas da manhã até o meio-dia, 6 horas lendo. E o povo reunido de pé começou a cantar, começou a chorar, a se arrepender, a deixar as mulheres. Olha só, os caras tinham sido proibidos de casar com mulheres de outras nações, tribos, só que eles casaram. E nesse dia, pela leitura da palavra, eles se arrependeram e deixaram as suas mulheres, que eram mulheres estrangeiras, e o povo reunido, houve um avivamento. E aí a gente vai para Atos 2, a gente vai para Efésios 20, e aí a gente vai passear pela história para dizer que é na comunhão sempre que houve uma manifestação poderosa de Deus. Mas a gente não entende isso, porque a gente acha que isso é comum, é só mais um dia, é só mais uma reunião. E aí eu te pergunto, aquele que quer que a nossa carne domina, o que ele está fazendo? Batendo palma, dando pulinho e dizendo: eu venci. Porque a gente não entende que carne, essa luta, é sempre para que a gente não faça a vontade de Deus, sempre para que a gente não seja o que Deus espera que a gente seja. E é essa luta que Joaquim leu que a gente está vivendo. Pronto, dei uma cola explicando do que Joaquim leu. Então vamos lá no que a Célia leu. Tito 2, do 11 ao 15. O que está falando aí agora em Tito então?
Se não falar, não vai sair aqui. Joga lá o microfone na cabeça dele que ele lê. Acredito que seja isso, quando ele fala: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. Então, o que ele está falando aí? Dentro dessa nossa linguagem, o que ele está falando? Basicamente de não ceder à carne e viver aguardando a glória de Deus. De novo, matar a carne, ser cheio do Espírito, que a gente vai falar quando a gente acabar o fruto do Espírito. Então, quem está falando de novo? Negar a mim mesmo e tomar a cruz. Mas como ele fala? Ele fala que a gente tem que viver assim até. É de vez em quando? Não. É até. E como ele termina o versículo 15? Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Olha só, exorta E repreende. Quando, se a gente for pegar no original, aí é paracletoi. O que ele está querendo dizer aí no original, no grego? Que essa exortação que eu vou fazer com a minha própria maneira de viver, mas ao mesmo tempo falando. Tanto que ele vai terminar dizendo com toda autoridade, isto é, não brinque com isso. Isso é algo sério. Viva de tal maneira que o pessoal vê que você está matando a carne, está sendo cheio do Espírito, está negando a si mesmo, está tomando a cruz, e faça com que todos saibam que tem que ser assim. Exorta e repreende. Essa parte do repreende é mais ou menos como era na época um general, ele chamando a atenção do seu soldado. E aqui sempre quando eu tenho que falar sobre isso eu me arrebento, porque eu não sei como é lá na terra do pastor Adi, porque aqui quase ninguém serviu. Aí quando eu pergunto, alguém serviu? Não tem ninguém, mas pelo menos a gente vê filme, né? A gente sabe como funciona o militarismo. Um comandante falou, você tem a opção de falar não? Até tem, vai ficar preso. Então você optar pela tua liberdade, ou então dizer sim, Senhor. E ele está dizendo isso, é como se fosse um general falando para o seu soldado, no sentido de dizer: não dê ao outro a possibilidade dele negar aquilo que você está ensinando, aquilo que você está exortando a essa pessoa. Tu quer falar, Dereude? Não. Agora preste atenção nisso, trazendo para nossas vidas. Você vê um cristão hoje, que diz ser cristão, numa vida tortuosa. E aí quando eu digo uma vida tortuosa, nesse sentido que a gente está falando aqui, de deixar a carne prevalecer, que não tem só a ver com o que eu faço, tem a ver também com o que eu deixo de fazer, tem a ver com aquilo que eu cedo a possibilidade do meu adversário ali, digamos assim, me diminuindo na presença de Deus. Quando eu chamo a atenção, quando eu vejo o irmão fazendo isso, eu devo chamar a atenção dele ou não? Não é o que está escrito aí, Jesus? Todo mundo ficou com um ou outro, escutou aí com autoridade, pô. Sim, pastor, é isso aí, pô, é com autoridade, está escrito aí. E a gente faz. Então a gente está pecando, porque a nossa carne está pecando. Por quê? Por omissão, porque eu aprendi e eu vejo o outro pecando, fazendo errado, e eu estou me omitindo e não orientando, exortando para que não faça. Eu acabo pecando também. Então, como diz o apóstolo, foi Paulo, né? O que me importa é agradar a Deus e não a homens. E vamos lá, e por que eu estou deixando de fazer isso, se eu tenho já agora, dentro do que a gente falou aqui, a consciência de que eu estou deixando a minha carne falar mais alto? Por que a gente faz isso?
Para não ferir o outro, né? Para dar uma Não, tu está ferindo o outro, tu está deixando ele para o inferno todo ferido, Então, todo arrebentado. mas quando a gente deixa de exortar, eu acabo pecando por não exortar e fico com medo do cara feia. Então não tem a ver com o outro, tem a ver com Comigo. negar a mim mesmo, tomar a Não. cruz e seguir. A preocupação é O meu. e não. Pois é, e quando eu então oriento, exorto, falo, eu fico, né, fazendo o meu papel, né, que devo fazer, tentando livrar ele do pecado e também livrando o meu lado também, né, como cristã também. Ezequiel 18 vai dizer que se você vê alguém numa vida de pecado, você não repreende, não exorta. Paulo vai ensinar: aquele que exorta, exorte com amor, mas diz que tem que exortar. Aí Ezequiel 18 vai dizer: você vê esse cidadão na vida toda errada, ou essa cidadã, e você não exorta, você não repreende, você não chama a atenção dele, não fala para ele: é uma luta de carne e espírito, e tu estás perdendo essa luta feia, está perdendo de lavada. E vai dizer que se ele morrer nesse pecado, quem lembra da passagem? O sangue dele será requerido de você. Mas a gente não gosta de ler essas passagens, né? Essa passagem não é bem assim, não. Ezequiel não estava legal quando escreveu isso, não. Ele falou que foi Deus, mas não foi Deus, não, pô. Ele estava meio doidão de Guaraná. E o que eu estou querendo que a gente entenda é que essa luta de carne e espírito é muito mais do que os pecados que a gente agora vai falar deles, enquanto que eu falo. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, do 16, e a gente vai ler até o 25, mas depois a gente não vai falar sobre todos esses versículos hoje, é óbvio, mas é nisso aí que a gente vai trabalhar. A gente vai compreender que a gente, na verdade, dá mais valor a pecados morais. Vou dar um exemplo rápido. Quem aí é mais da antiga, porque hoje a gente quase não vê isso acontecer, mas ainda acontece. Se uma pessoa, um casal estava lá namorando, e aí começaram com uma vida de namorido, e a menina engravidou, o que a gente faz? Né, disciplina, faz um monte de coisa, a gente se escandaliza, meu Deus! Agora a gente se escandaliza com mentira. Mas a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? A Bíblia fala que Jesus é verdade. Então, quando eu minto, eu estou indo contra o próprio Cristo, que é a verdade. Me torno filho do meu adversário. Mas a gente não se escandaliza com mentira. A gente acha que é normal. Aí tem uns caras de pedra que ainda vão dizer: é uma mentirinha só, né? Aí tem outros que é mais cara de pedra, cara de mármore, né? Vai dizer assim: não, a mentirinha branca. Eu não sei de onde tiram, né? Que é aquela mentirinha que eles falam que é para fazer o bem, né? É para não que aconteça o mal, mentirinha branca. E ninguém se escandaliza com mentira. Alguém se escandaliza com fofoca? Só quando fala sobre você, né? Se for sobre os outros, tá tranquilo, pô. É só mais uma notícia, né? A gente já vai falar, como é que é? Plantão das 11. Cunha estava descendo ali o morrinho, a bicicleta faltou o freio, ele caiu no buraco. Olha, tá repreendido, né, Cunha? É só para a gente dizer que a gente tem uma habilidade de fazer fofoca e não acha que isso está errado. A gente acha que é normal. E quem que está ganhando? A nossa carne, o nosso adversário. E aí o texto que a gente leu fala que a gente tem que ser irrepreensível. Vamos lá, língua portuguesa, e repito. Quem falar, pastor Adi, falar no microfone, porque isso aqui vai direto lá para a mesa, aí depois na gravação o pessoal pode ouvir. O que é irrepreensível? Eu sei que é uma coisa lógica, mas só para endossar, o que é irrepreensível?
que é, gente? O que significa a palavra irrepreensível? Acabei de falar do microfone, aí o som me arrebenta desse jeito. As suas ações não é digno de ser repreendido. Você faz com fricção. Não tem como alguém falar, você está errado. Então, irrepreensível. É muito forte, né? Então é uma vida de que ninguém, no português bem claro, ninguém pode vir me chamar a atenção, julgando eu estar no caminho errado. E aí então vamos lá. Se está dizendo que é isso, então está dizendo que a gente não vai pecar nunca mais? Está dizendo aí que tem que ser irrepreensível. Vamos lá. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho que viver de maneira irrepreensível até aquele dia. Todavia, a gente acabou de entender que irrepreensível é alguém que não pode nos acusar de nada. Então, como eu faço? Se eu peco? Que a gente tem que compreender uma coisa, é eu ter um carro que usei 3 anos e ele me deu um problema. Outra coisa é eu saber que eu tenho um carro há 3 anos e há 3 anos ele me dá problema. Tem algo de muito errado com essa segunda opção. Então uma coisa é eu, pelo lamentável homem que sou, pecar. Outra coisa é eu achar que o pecado é normal, viver no pecado, porque a luta ela é constante. Mas se eu peco, esse espírito que eu quero ouvi-lo, se eu de fato quero, ele vai falar: ô filhão, errou, hein? Pô, já não está mais na idade disso não, filhão. Já passou dessa fase para dar esses mole aí. Tem uns mole que a gente já tem, isso aí não. E aí, se eu for de fato um homem que quero me inclinar para o Espírito, deixar o Espírito vencer em mim, essa luta eu vou me arrepender de todo o meu coração. Vou confessar a Ele os meus pecados. E Ele vai dizer: dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas lembra que a gente aprendeu que há uma diferença entre arrependimento e remorso? Qual é a diferença? A gente falou sobre isso aqui. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Mas vamos lá então, vou ajudar. Remorso eu fiz, depois, caramba, que vacilada que eu fiz. Que vacilada que eu dei. Mas se tiver oportunidade, tendo sido algo que eu me dou bem, eu vou fazer de novo. O arrependimento, eu reconheci que eu errei. Isso me causou dor, tristeza, e quando eu olho principalmente para Deus, eu vou dizer: não quero fazer mais, vou lutar com todas as minhas forças na graça de Deus para não fazer mais. Então o repreensível é isso aí que esse Paulo em Romanos 7, ele havia dito que essa carne que peca o levava muitas das vezes a fazer o mal que ele não queria fazer. Ele fala isso com glória? Não, ele está falando: eu vivo essa luta todos os dias, eu quero acertar, mas às vezes quando eu vejo, eu acabei fazendo o mal que eu não queria fazer. Mas aí lá no finalzinho ele vai dizer: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Dito isso, quem pode ler aí pra gente do versículo 16, Gálatas 5, do 16, vamos ler todo, mesmo que a gente não vá falar dele todo, do 16 ao 25, deixa eu ver se o último é o 25 mesmo, peraí, mas eu acho que é assim, isso, até o 26, do 16 ao 26, quem pode ler aí pra gente? Gálatas 5, 16
ao 26. 23. 26, 26. Amém. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissidões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Por que a gente está lendo tudo isso e a gente não foi direto para o fruto do Espírito? Primeiro que a gente vai lembrar, né? Ele está falando sobre negar a si mesmo e tomar a cruz. A primeira lista está falando sobre o quê? Aquilo que pode haver em nós e não é para haver, que seria esse alimento da nossa carne. E a gente vai ler e vai falar sobre elas hoje. E depois ele vai falar aquilo que há em Cristo que tem que haver em nós, que é o fruto do Espírito. E no capítulo 5, no verso 1, ele vai dizer assim, ó: se Jesus de fato, verdadeiramente te libertou, não volte a estar debaixo do jugo da escravidão. O que Paulo está dizendo? Que somos nós que nos metemos de novo ali embaixo, cedendo à concupiscência da carne. Fala aí, irmão Ismael. Não, quando estava falando aqui a questão da omissão, né? De ver as coisas e não falar, né? Eu estava falando, até falei recentemente aqui na quinta-feira, né? Nós valorizamos muitas vezes a amizade com o irmão, o medo de fazer inimigo, né? Mas a palavra é muito forte. Jeremias 33:6 fala para nós assim: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia. A gente está voltando um pouquinho, né? Porque teve um delay ali para chegar até o irmão Ismael. A gente até confunde isso, irmão Ismael, quando o senhor falou assim, ó: a gente não quer perder a amizade. Isso aí, me perdoa, é a maior falácia que a gente faz. Porque se eu sou amigo mesmo, eu não vou deixar o outro ir para o inferno, gente. Que amigo é esse que fala, não, a gente vai ficar aqui tranquilão, mas está indo ali para o inferno e está legal para você e está tudo jóia? Que amizade é essa? Amizade que sabe que se Jesus voltar agora, se os olhos do outro fecharem agora, ele vai para o inferno e eu estou achando que, não, mas está tudo bem. Isso não é amizade, isso é coleguismo e não amizade. E isso é muito sério, porque Deus nos chamou para isso, vivermos assim e proclamarmos isso.
E aí, dentro do fruto do Espírito, dos frutos da carne, olha só o que está sendo dito. Há 3 divisões aí. Há 3 divisões dessa carne famigerada que tenta nos devorar todo, que é essa ação do adversário sempre alimentando, induzindo, forçando a essa nossa natureza pecaminosa. Ela é dividida em 3. Mas eu vou começar no versículo 16 para a gente chegar lá. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Dá um pulo aí para o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, ele começa e termina praticamente, porque depois vem o verso 26 falando a mesma coisa. Para quem que Paulo está falando isso? Para cristão ou não cristão? É para os ditos cristãos. Por quê? O povo que havia aceitado Jesus começou a ser influenciado pelo judaísmo. Isto é, eles diziam, Joaquim, que eu aceitei Jesus, mas a obra de Jesus ela não é suficiente, eu também tenho que continuar guardando a lei. Tanto que no capítulo 4, capítulo 5, Paulo está falando sobre aquele pessoal que está deixando se circuncidar para de fato ser povo de Deus, como se Jesus não fosse o suficiente. Depois vocês leiam o capítulo 5 e não se espante, mas Paulo fala lá: tomara que na hora que vocês forem fazer a circuncisão, vocês, doutor, errem a medida e corte o negocinho. Está escrito aí, depois vocês leem aí no capítulo 5. Está certo, vocês estão rindo, está escrito. Quer ver? Espera aí. Jesus, cadê? Ó meu óculos, ó meu óculos. Versículo 12: Oxalá que se mutilassem. Aí o tradutor ele quebrou o galho, porque no original não é bonitinho assim, não é legalzinho não, até porque é Paulo que está escrevendo, né? Quando ele queria ser pesado, ele era pesado. E aí o pessoal está tentando, deixando se envolver por essas coisas do judaísmo. E vem Paulo e começa a falar que a lei, ela nunca produziu o caráter de Jesus em ninguém, que somente o Espírito Santo pode produzir em nós o caráter de Jesus, mortificando a nossa carne e nos enchendo do Espírito, porque se não for assim, ninguém nunca conseguiu realizar tal obra. E aí ele vem então e traz uma lista daquilo que é a obra da carne. Então ele está dizendo: se você diz que é cristão, ande no Espírito, não ande de uma outra maneira, não tenha um outro tipo de viver, de agir, de se relacionar, de olhar a vida. Tu tens que olhar a vida como aquilo que você professa ser. Se você é cristão, então represente o caráter de Cristo na terra. É isso que Paulo está falando. E aí o que ele vai dizer? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E esses opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. O que Paulo está dizendo isso? Não façais o que quereis. Leia comigo, gente. Está escrito aí: estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. Então, ele está dizendo que tem uma decisão. Se eu opto pela carne, o Espírito vai falar o quê? Pô, não faz isso não, vai nessa furada não. Se eu opto pelo Espírito, vai vir a carne e vai dizer: ih, isso é careta, rapaz, o mundo é assim mesmo,
Oh, mó bobeira isso. E então ele está dizendo que isso opõe-se um ao outro dentro daquilo que eu opto. Se eu opto pelo Espírito, haverá a luta da carne, uma investida da carne. Se eu opto pela carne, haverá uma luta pelo Espírito, dizendo, não vai por esse caminho. E aí ele vai continuar. Mas, é isso mesmo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora vem, as obras da carne. Por que aí está no plural? E quando a gente vai ler no versículo 22, vai dizer mais o fruto, as obras e o fruto. Tem, você vai encontrar aí na internet um montão de gente falando os frutos, mas a Bíblia dele está diferente. É o fruto, quando vai falar do Espírito. Mas quando vai falar da carne, são as obras. Um é plural e o outro é singular. Por quê? Porque o fruto, ele é o subproduto, né? Ou eu poderia dizer, num outro contexto, é a consequência. Vamos lá, mas e as obras da carne? Por que está no plural? Porque as obras da carne, elas são produzidas de uma forma externa, sem uma procedência. Oh, me complicou, hein, pastor? Mas vamos lá. Quando a gente fala das obras da carne, nós temos uma natureza, como eu falei no começo, lembra? Uma natureza pecaminosa. E há um investimento, ou uma investida melhor, do nosso adversário. O nosso adversário, ele é um só? É só um espírito? É, gente? É só, vou melhorar o linguajar porque eu sei que tem gente que não gosta. É um demônio só, é um capeta só. Não é, né? Tanto é que Marcos 5 fala que havia uma legião. E aí aqueles que, né, são aí de outras matrizes de fé, tipo de fé, vai dizer, ó, um atua nessa área, o outro atua nessa área. Não é isso, gente? Né? Porque está sendo aí gravado, se a gente falar mesmo, daqui a pouco eles cortam a gente. Mas quando a gente fala do Espírito, são quantos espíritos? É um Espírito só, que é o Espírito Santo. E ele vai produzir em nós virtudes, que é como se fosse uma tangerina. Vamos lá. A Jéssica foi lá comprar a tangerina. Chegou lá no hortifruti. Qual é aquele hortifruti que a gente falou ontem, que é famosinho? Qual é o nome mesmo dele? Quilão, é isso? Vai lá no quilão. E chegou lá no quilão, tem uma tangerina mexida que tiraram 1 ou 2 gomos dela. Jéssica vai comprar? Por quê? Porque ela não está inteira, não está completa. Então você tem a tangerina. Ali tem a tangerina. Tem parte da tangerina. Tem parte de um todo. Então, se a tangerina está faltando um gomo, ela não é uma tangerina inteira. Eu tenho uma parte da tangerina. Inclusive, se você, a nossa língua portuguesa, ela é muito diferente de muitos idiomas. Um exemplo, o francês, aqui a Gilson falou, né, que tem familiares do William, né, que moram na França. O francês, ele não fala, eu vou comer carne. Ele fala, eu vou comer da carne. Porque para ele, se você diz, eu vou comer carne, tu está dizendo que vai comer toda a carne do mundo. Assim é a língua francesa. Aqui não, né? Aqui a gente fala mais ou menos como os judeus, né? E todo o povo seguiu a Jesus. Todo o povo seguiu a Jesus? Não, é uma força de expressão para dizer que tinha muita gente seguindo a Jesus. Mas na língua francesa, na italiana, você não pode dizer isso, porque para eles tu está dizendo todo mundo, está dizendo todo mundo mesmo. Então, quando está falando do fruto, é um fruto só, que ele é composto de virtudes, que aí são essas linhas que a gente vai falar depois: amor, paz, bondade, longanimidade, e aí a gente vai falar isso mais para frente. Mas vamos nos ater agora nos 3 ciclos
porque eu não vou ficar aqui falando sobre eles, mas nas 3 divisões da carne. Ele vai dizer assim, ó: prostituição, impureza e lascívia. Que tipo de pecados são esses? Sexuais. Pecados sexuais. Quando Adão e Eva pecam e Deus aparece, o que aconteceu? Se esconderam, vamos lá, dentro disso aqui que a gente leu, vamos lá, o que aconteceu lá na história? Vai. Isso, eles falaram: estou pelado, nu com a mão no bolso, né? Eles falaram: não posso. E aí Jesus, quem falou para vocês que vocês estão assim? Isto é, toda essa consciência dessa imoralidade. A gente leu Tito 2 vai dizer assim, ó: todas as coisas são puras para os puros, mas aquele que tem seu coração perverso, tudo é impuro. E aí, não falando que uma coisa justifica a outra, mas vamos pegar aí a gente que é homem. A gente que é homem, que deseja olhar para alguém, já para uma mulher com os olhos de cobiça. Amada, a mulher pode estar de burca. Ué, gente, eu sou homem, eu sei do que eu estou falando, não nasci no Evangelho. Que tu vais olhar pensando naquilo, só pensa naquilo, né? Vai olhar, por quê? Porque é aquilo que está no nosso coração, e os olhos são a janela, não dizem, da alma. O olho, nosso olhar, ele projeta tudo aquilo que domina a nossa mente. Por isso, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se seus olhos forem trevas, quão densas, quão grandes são essas trevas. E aí, quando isso acontece, Adão e Eva não se olham mais da mesma maneira. Então agora aqui está falando sobre 3 pecados que são de cunhos sexuais, 3 obras da carne. E aí vamos trazer para os dias atuais. Tu acha que, presta atenção, em todo o mundo antigo a sexualidade ela dominou. Quem conhece a história de Calígula, de Nero, entre outros aí, gente, a deusa, né, Afrodite, uma maneira de adorar a Afrodite, ela já tinha suas sacerdotisas, que o pessoal chegava de viagem, e a maneira de adorá-la era os homens se prostituindo com essas mulheres. O deus Baco, Bacanda, onde vem a palavra bacanal, que a gente falou dele quando falou de Cesareia de Filipe, tudo sempre teve. Mas nunca, isso não sou eu que digo não, isso são sociólogos, nunca na história do mundo a indecência se tornou tão natural como nos dias de hoje. Nunca, isso não é mais uma cultura de um determinado, isso é no mundo todo, e antigamente não, era um grupo ali, era uma cultura acolá. Hoje, um exemplo, quem aí é do tempo mais ou menos do Isaías vai lembrar, apareceu comercial de creme dental, aí aparecia uma mulher como? Quem lembra aí, Isaías, do teu tempo? Quem lembra, pastor José? A mulher aparecia de biquíni, na beira da piscina, de fio dental, fazendo comercial de creme dental. Eu falei, gente, mas creme dental não é para dente? Que parecia que não era para dente, porque a mulher estava lá de biquíni da época, eu estou falando anos 80. O que tinha a ver o creme dental com a mulher de biquíni na beira da piscina? Por causa da sensualidade. E aí sempre vendeu pra caramba a beça. Hoje a gente aí, quando vai olhar a maior parte desses programas que as pessoas, por favor, se vocês gostam, meus pêsames, né? Mas que gostam de ver isso aí, que a pessoa fica trancada numa casa, um tempão lá. O que mais se chama atenção nesses programas? A sexualidade, a imoralidade, o corpo, a nudez, quem pegou quem traiu quem com não sei quem. Está sempre a ver com isso. E nunca na história, vocês hoje, se vocês forem dar uma pesquisada, uma gugada mesmo,
vocês vão ver que a maioria dos matrimônios hoje, eles terminam. Houve um tempo que a maioria dos matrimônios acabavam por causa de questão econômica. Não planejavam, casavam, depois o bicho pegava, uma reclamava de cá, o outro reclamava de lá e acabava não suportando. Isso ainda acontece hoje? Claro que acontece. Mas hoje a maioria dos matrimônios acabam por causa de adultério. Isso está tão forte que há casamentos agora que aceitam que os seus cônjuges tenham outros parceiros, outras experiências. Isso dos famosos às pessoas mais simples. E aí a gente está falando que isso tudo é obra da carne. Lascívia, imoralidade, com todo respeito às pessoas, mas não às práticas dela. Essa história aí, da homoafetividade, gente, isso é obra da carne, segundo o que a Bíblia fala, segundo a fé que a gente tem. Não tem jeitinho brasileiro. E aí você vai pegar igrejas, e aí não se espante, Igreja Metodista Unida, hoje ela tem dito pastores que são homoafetivos, que tem seu parceiro ou sua parceira, e são consagrados. Eu não lembro qual o lugar, não lembro se é presbiteriano, não lembro mais, que o bispo, então não é presbiteriano, aqui é um bispo, não lembro se é metodista, ele é homossexual e foi aceito de maneira natural, normal. E a Bíblia está dizendo que tudo isso é obra da carne. E a gente está achando que tudo isso é normal. E aí, entenda uma coisa, que eu falo sempre aqui para vocês, na verdade eu falo isso, minha esposa sabe disso há uns 20 anos pelo menos. Não confunda a religiosidade com vida cristã. Não são sinônimos. Não são, nunca será. Cristã são aqueles que são imitadores de Cristo, querem ter o caráter de Cristo, vivem em obediência a Cristo, são tementes a Cristo, querem viver para a glória de Cristo, só isso. Se não vai por esse caminho, a gente é só religioso. Por isso que eu me apavoro quando eu vejo gente que não conseguiu ainda levar Jesus a sério. Não conseguiram ainda de entender que seu sim diante de Deus tem que ser sim, que teu não tem que ser não. Não conseguiram entender que há uma luta, como a gente falou aí, que guerreia contra a gente mesmo, que é a carne e o espírito, mas também que essa luta está travada lá fora, nas regiões espirituais. E a gente acha que pode empurrar com a barriga. A gente acha que pode ser de qualquer maneira. Amado, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Coríntios vai dizer isso, Eclesiastes 12 vai dizer isso, e Paulo vai dizer em Filipenses, diante dele todo joelho se dobrará. O que eu fico embasbacado é que a gente lê a Bíblia, pelo menos o pouco que qualquer um pode conhecer da Bíblia, vai achar Paulo incrível, vai achar Pedro fora de série, vai achar Elias um homem incrível diante de Deus. Mas ninguém olha para como esses homens viveram para dizer, é assim que eu tenho que viver. Para não falar só dos homens, falar de Débora, falar de Esther, falar de Priscila, não consegue entender. Eu não posso só admirá-los, eles me mostram como é o papel, como é o caráter, como é a vida de um cristão e de uma cristã. Mas a gente só acha bonitinho. Já viu o cachorrinho que está naquela televisão do frango? Já viu? O frango está lá rodando e o cachorrinho está assim, né? A gente só acha que é legal, é interessante, mas a gente não... Só que o cachorro ele não pode ter acesso. A gente tem o acesso. E a gente não quer entender esse negócio. Não quer. E amados, eu falo lá em casa, Eu falo para todo mundo, para as pessoas mais perto. O céu é de verdade. Mas o inferno também é de verdade. Jesus falou mais de inferno
do que falou do céu. Só você ler os evangelhos. Ele fala mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque não quer que a gente vá para lá. Ele está dizendo, é uma furada, não vá. Então vamos lá para os outros 3, quer dizer, os outros 2 grupos. Aí ele vai dizer, acabou no versículo 20: idolatria, feitiçarias, inimizades. De quais que ele está falando aí? Qual é esse tipo de pecado? Os 3 são de cunhos sexuais, os primeiros, e esse: idolatria, feitiçarias. Vamos para, na verdade, inimizade já é outra parte. Idolatria e feitiçaria, o que ele está falando? De cunho religioso. Eu sei, eu tenho consciência que eu sou um pastor chato, eu sei disso. Eu tenho a convicção disso daí. A pastora Adita está ali falando assim, né? Eu tenho a convicção disso. Mas eu sou chato porque eu só consigo crer em Jesus. E só no que a palavra de Jesus diz. E por isso que até no nosso meio, né, denominacional, tem alguns pastores que podem gostar de mim no bate-papo, né, nas brincadeiras, mas quando fala na questão de fé, não gostam tanto de mim. Porque muitas das vezes eu prego contra aquilo que eles praticam. A gente encheu a nossa fé de crendice. A gente encheu a nossa fé de misticismo. E a gente não entende que isso é idolatria, que isso é feitiçaria. Quando Paulo, vocês sabiam que farmácia vem da mesma raiz da palavra feitiçaria? Farmáculo, no grego, que quer dizer o seguinte: aqueles que mexem com manipulação, que era o que os feiticeiros, e a gente conhece aí um montão de gente que tem essa fé, que faz essas coisas, de feitiçaria, de idolatria. O que é idolatrar? O que é, gente, idolatria? O que é idolatrar? É isso, mas melhor é isso. E se o senhor não falar no microfone, eu vou quebrar esse cabelo na camiseta. Com amor, que aquele que exorta, exorta com amor. É você criar outro objeto, adorar outro objeto como se fosse Deus. Idolatrar, mas podemos idolatrar não só a imagem, até alguns costumes nossos nós podemos idolatrar, ou pessoas. Então não necessariamente como se fosse Deus. É quando a gente adora, a gente rende graça a qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Quer ver um dos problemas que a gente tem? É quando a gente fala da oração e da fé. Quem aqui já não disse ou já não ouviu? A oração tem poder. Ninguém nunca disse nem nunca ouviu isso? Quem já disse ou já ouviu isso? Onde que está escrito isso? Não, quem tem poder é o Deus a quem a gente ora. O poder está em Deus. A oração, ela move o Deus do poder. Ela é o caminho, tanto que a oração, se ela não tiver, eu falei isso aqui na quinta-feira, se ela não tiver uma vida que agrada a Deus, ela é mais uma, eu falei isso na quinta, mais uma macumba do que uma oração. Por quê? Oração, ela tem que ser o resultado de quem adora, vive para a glória de Deus. A oração, ela vai mover a mão de Deus, vai mover Deus, vai mover o coração de Deus, a mente de Deus, o que seja que a gente queira usar, mas quem tem poder é Deus. E quer ver rapidinho? Quanto tempo Neemias orou? Capítulo 1 de Neemias, não lembro se é versículo 8, 7, por ali. Quanto tempo ele orou quando o rei perguntou assim: me diga o que tu queres? Quem lembra dessa passagem? Se não me engano, foi 30 dias.
Neemias estava com semblante triste. A Bíblia diz que ele nunca havia antes estado triste na presença do rei. E aí o rei pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele fala: como não estaria eu triste se os muros, as muralhas do templo do Deus Altíssimo, dos meus pais, sendo destruído, como eu posso não estar triste? E aí o rei pergunta: então me digas o que tu queres. E a Bíblia fala assim: Neemias orou e respondeu ao rei. Quanto tempo ele orou? Na minha cabeça ele fala assim: ó, Senhor, está em tuas mãos. Olha só, rei, eu quero isso. E a Bíblia vai dizer que Deus concedeu o que Neemias queria, porque Neemias era um homem de Deus, que vivia para a glória de Deus. Quando ele falou, Deus já falou assim: rapaz, assim tudão como você é, quem você é, agora deixa o resto que é comigo. Então a oração, ela move o Deus de poder. Todo poder pertence ao Senhor. A gente canta isso, né? Todo poder pertence, me ajuda aí. Todo poder. Não era essa não, mas está valendo. Que a gente fala assim: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo o poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos... Isso é da época da Alessandra, quando ela era novinha. Então, quer ver uma outra? Eu tenho fé que isso vai acontecer. Quantas vezes a gente falou isso? E a gente, quando fala isso, a gente está depositando a confiança no quê? Na nossa fé, e não em o Deus que promove a nossa fé. Por isso que ele falou: se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda. O que ele quer é fé. Se a gente tem fé, só que tem gente que tem fé na fé. E o que é uma fé em Deus? E tem a ver aqui com o texto. É quando eu entendo quem Deus é. Se eu entendo quem Deus é, entendo de verdade, e vou viver para Ele, a minha vida vai representar essa fé nele, porque eu vivo para Ele da maneira que Ele deseja que eu viva. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram lá uma postagem que eu fiz do vídeo de uma missionária do Quênia pedindo oração porque o marido dela havia sido assassinado. Ele quando foi preso, queriam que ele negasse a Jesus, e ele obviamente falou que não. Essa fé trouxe o que de bom para ele? A vida eterna. Que na nossa vida trouxe o que? Nada, a morte e queimado. Mas a fé dele estava em saber quem é Deus. E aí, como disseram os amigos quando iam ser jogados na fornalha: saiba tu, ó Deus, que saiba tu, ó Rei, que se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não quiser, nós não vamos nos prostrar diante de Ti. E aí uma música que ficou fazendo sucesso aí um tempo, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então, a fé é em Deus. E como essa fé cresce? É à medida que a gente conhece a Deus. Conhecer a Deus cada dia mais. Aí Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. E aí, então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus como prioridade na minha vida se torna idolatria. Então, vamos lá, quando eu digo que eu sei que isso aí vai ser pano para manga, a gente não vai ter tempo para isso hoje. Mas quando eu digo assim: olha, se você vier 7 vezes aqui, Deus vai te dar a vitória. O que eu estou fazendo? É uma idolatria, é uma crendice. Porque quem que nos dá a vitória? E aí no aquilo que Ele conquistou, é no nome de Jesus.
É no nome de... Ah, pastor, mas está escrito lá que Deus falou para Naamã das 7 mergulhos, falou para o pessoal de Jericó, o pessoal das 7 voltas em Jericó. Tá bom, quantas vezes isso aconteceu na Bíblia? Então, particularidade de Deus é uma coisa, padrão de Deus é outra coisa. Se Deus falar para o irmão, para o pastor Adir, corta a cabeça carequinha e pinta uma cruz, amado, é entre ele e Deus. Ele não pode sair para aí falando, olha, desde também que não vá contra a palavra, porque Deus não vai contra si mesmo. E ele não pode sair por aí falando, olha só, mas Deus falou que esse é o padrão agora, todo mundo tem que fazer isso. E é o que essas coisas que a gente tem trazido tem acontecido, usamos como padrão. O povo, quando lutou contra Jericó, quando ele lutou contra Jericó, depois eles lutaram contra mais outros povos. Lembra, gente? Sim, né, pastor? Saíram do Egito e vieram lutando contra os outros povos. Deus mandou dar 7 voltas? Não. Sinal que não é um padrão. Ali Deus quis mostrar o seu sobrenatural, fazer de outra maneira. É com ele. Naamã mergulhou lá 7 vezes. Quando Jesus vem curando os leprosos, ele mandou alguém mergulhar em algum rio? Inclusive tem um momento que tem quantos leprosos? 10. Ele só fala assim, ó, vai. Os caras viraram e já estavam curados. Miriam, como que ela foi curada? Lembram lá? Miriam, irmã de um tal cara chamado Moisés. Então, ela ficou com lepra. Como ela foi curada? Deus só falou para afastá-la 7 dias. Moisés intercede por ela. E Deus vai e a cura de algo que não tinha cura. É para dizer o seguinte, amado, padrão é o que a palavra diz. Se Deus quiser usar de uma particularidade com um ou com outro, é uma outra coisa, mas isso não pode ser padrão, nunca, porque diz que toda autoridade foi dada no nome de Jesus. É esse que é o nome que é sobre todo o nome. É esse que é o único mediador entre Deus e o homem. É só Ele. E aí, para a gente terminar por causa do horário, deixa sim, mas fala no microfone, irmã Marilene, por favor. Tá ali com... Não sei se eu vou demorar, mas eu vou falar. Pastor, quando eu, meu pé é diabético, né? E, assim, de vez em quando era infecção, foi tanto que eu amputei 2 dedos, né? E quando eu pensava tudo bem, vinha aquela, infecção atrás do meu pé. E eu ficava, Senhor, eu vou tirar mais dedo, eu vou perder meu pé, então eu tinha que eu pedia a Deus, mas eu tinha esse medo, porque eu vi muitas pessoas acontecendo isso. E um dia eu fiz um propósito, eu falei, no meu coração, eu peguei o livro de Isaías, e durante esse período que eu lia, 12 horas, assim foi o que eu coloquei para Deus. 12 horas, eu descia a escada, lá de casa, de joelho, me ajoelhava lá e lia cada dia um capítulo de Isaías. Depois que eu fazia a leitura, aí eu orava. E durante esse período que, eu li o livro de Isaías todinho, cada dia um capítulo. E quando eu terminei, de ler, e fazendo aquele que eu orava, quando eu terminei de ler, foi muito assim, perto, eu fui tomar, e eu tinha, tinha um calo seco assim na planta do meu pé, e era muito duro.
parecia um couro, né? E aí, quando eu terminei, eu fui tomar banho, né? Fui tomar meu banho. Quando eu estava enxugando o meu pé, eu senti aquele calo em volta e eu tirei, né? Um círculo mais ou menos desse tamanho do meu pé. E a partir deste dia, não conseguia calçar, né? Eu sentia dores assim no meu pé, eu não conseguia quase calçar e eu tinha medo de calçar até, né, por dar infecção. E a partir dessa leitura, né, desse propósito que eu fiz com Deus, graças a Deus, né, não teve mais infecção nenhuma no meu pé, e aquele calo duro, muito duro, né, eu tirei, e assim, né, foi uma resposta de Deus. Então, vamos lá, irmã Maria. Algumas coisas nisso aí. Eu queria terminar com a outra parte, mas não sei se vai dar. Primeiro, nada do que a senhora fez foi contra a palavra. Essa é a número 1. Número 1 é isso. Por quê? A Bíblia fala que o nosso adversário, ele é muito traiçoeiro. Vou dar um exemplo. Quando nos milagres de Moisés, joga o cajado e vira cobra. O que os caras fizeram? Jogaram o cajado e virou cobra. A diferença é que o cobra do Moisés comeu a cobra deles. A Bíblia fala que o nosso adversário, inclusive, se disfarçaria de anjos de luz para, se possível, enganar os escolhidos do Senhor. Então, a primeira coisa nada que a senhora fez foi contra a palavra do Senhor. Essa é a número 1. Número 2, foi um propósito entre a senhora e Deus. Número 3, a senhora não pode falar que isso é um padrão, chegar para o outro e falar assim, tem uma receitinha, que se você orar Isaías, de joelho na escada, Deus vai te curar. Porque foi algo entre a senhora e Deus, e pela misericórdia, glória a Deus, Deus respondeu. Só que a gente não pode passar a dizer que isso é um padrão, porque isso não é o padrão. O padrão seja curado em nome de Jesus, e se Ele quiser, a cura vai acontecer, o paralítico vai levantar e vai ficar de pé, não é isso? Então, quer dizer, o que é padrão é o bíblico, é o que eu falei, as coisas particulares, desde que não vão contra a palavra de Deus, eu vou crer que seja Deus. O que vai contra a palavra de Deus, com todo carinho e respeito a qualquer um, Deus, Ele não vai contra a sua própria palavra, não pode ser Deus. E não é o caso da senhora. A senhora fez lá um propósito com Deus, e Deus, graças a Deus, ouviu. Amém? Então vamos só terminar aqui, gente, 2 minutinhos. Aí olha só, ele vai falar depois: inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta. Uma lista de 10. As outras foram 3, 2, essas foram 10. Essas 10 têm a ver com o quê? Interpessoal, relacionamento. Cadê, Morinel? Deve mais uma caixa de bombom agora, o Gabriel. 3 caixas de bombom, Morinel, que o senhor está devendo hoje. A gente vai ver que quando ele vai falar sobre o que dá mais trabalho, é o nosso relacionamento. Por isso que comunhão é algo para a gente tão difícil, mas ao mesmo tempo não tem nada que glorifique tanto a Deus como comunhão. Você vai ver que são 10 itens que, se a gente fosse descrever cada um deles, a gente daria só aí uns 2 meses de estudo, que ele fala 10 e ele ainda vai falar outros mais. Quer dizer, essa lista poderia ainda se estender, ser maior. O que ele está dizendo? Olha, o adversário sabe que se vocês forem unidos, o nome de Deus vai ser glorificado, maravilhas vai acontecer, sinais vão se manifestar, todo mundo vai saber que Deus é o Senhor. Então ele investe de todas as maneiras para que não haja unidade. Fala, Gabriel. Não sei se eu vou te ajudar ou vou te atrapalhar, né? Mas versículo 13 do Gálatas 5 vai dizer o seguinte:
porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Sabe essa expressão no grego, devorais, é como se a gente fosse um verme que pegou o outro e vai comendo o outro, que não é de uma hora para outra, é devagarzinho, você vai minando realmente o outro, porque ele está falando de relacionamento. Mas vê o que ele fala: se houver o amor, nunca vai ter problema nas relações interpessoais. Mas você vê a dificuldade que a gente tem para ser um. Quando a gente vai ler, e eu termino aqui, gente, Gênesis 11, quem lembra? Isso aí, a Torre de Babel, é isso mesmo, a Torre de Babel. Na Torre de Babel, quando eles estão construindo, querendo que o esforço humano os levasse até Deus, vai dizer que era um coração deles. E Deus olha aquilo e fala: caramba, olha como isso o bicho está pegando. Eles estão com um mesmo propósito, não estão abrindo mão disso. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Claro que eu estou dizendo, a gente, né, falando Pai, Filho e Espírito Santo, vamos fazer uma coisa. O que Deus fez? Confundiu as línguas. E o que ele faz em Atos 2? Une, faz com que todos se entendam, ainda que o idioma seja diferente, mas pelo idioma do Espírito Santo, todos devem entender um ao outro, todos devem edificar uns aos outros. E é por isso que a gente não consegue às vezes ver maravilhas e sinais de Deus sobre nossas vidas, como a gente lê em Atos, lê em tantos outros lugares, como eu falei do avivamento. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ser um. A gente tem dificuldade de se relacionar, como a gente falou. Por que a gente não exorta? Não exorto porque eu não quero que o outro fique aborrecido. O outro não aceita exortação porque é o Nutella, né? O crente Nutella, o crente mimimi, não pode chamar atenção, que faz biquinha, não dá dedinho na boca. Por quê? Porque a gente está vivendo esses crentes que, se vivesse na época de Paulo, de Jesus, não estava ninguém na igreja. Lembra que eu falei lá do 5:12? Que ele fala: tomara que corte o negócio. Imagina, chego aqui, eu vou pregar. Joaquim, tomara que tu corte teu negocinho todo. Vai embora, vai para outro. Esse pastor, vão processar esse pastor. Quando Jesus fala, bonitinho Jesus falando, né? Raça de víboras, sepulcros caiados. Bonitinho, né? Isso. Vai o pastor falar isso hoje? Fazer a fila lá fora, o corredor já polonês, né? Polonês que fala. E com a perna de 3 na mão para acertar só da cintura para baixo do pastor. Porque a gente não entende que se a exortação é por amor, é para que a gente tenha vida, é para que a gente não vá para o inferno, é para que a gente se torne um. Por isso que a gente precisa compreender que cada um tem responsabilidade com o outro. Qual é essa responsabilidade? De amar, de edificar, de instruir, de exortar, de cuidar. Mas se a gente não entende isso, a comunhão não acontece. Por isso que o nosso adversário, ele investe com força para fazer com que a nossa carne abafe o espírito. E aí Paulo vai dizer: não extingais o espírito, em Tessalonicenses. Vamos ficar de pé, amados? Então, semana que vem, a gente vai passar a falar diretamente sobre o fruto do Espírito, se Deus permitir. Só que aí a gente vai falar um por um. A gente vai falar